E aí, servidores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E aí, estão prontos para mais uma jornada? O que vocês estão achando aí dessa parte de financiamento? Por enquanto, a gente está só montando o alicerce, né? Então, estamos botando tijolinho por tijolinho, para depois a gente jogar a laje em cima. Então, acho que essa parte inicial, ela está bem tranquila, os vídeos estão bem curtinhos, exatamente para que vocês assimilem bem essas ideias básicas, essas ideias iniciais da parte de financiamento. Hoje a gente também vai trazer mais um vídeo bem curtinho, tá? A gente vai trazer aqui o conceito de empresa e empregador doméstico para a Previdência Social. Repare que é o conceito para a Previdência. Por que ele é importante? Porque é através dele que vai ser definido a alíquotas para esse pessoal pagar, e que vai vincular essa pessoa, enquadrar ela junto lá à Previdência, junto ao INSS. Por isso é tão importante esse conceito, que é diferente aí. Se você pegar a parte de direito empresarial, direito do trabalho, a gente vai ver que vai ter os conceitos próprios lá de empresa, os conceitos próprios de empregador doméstico. Aqui a gente tem dentro da lei previdenciária o que interessa para a gente dentro do nosso sistema, porque isso vai influenciar diretamente na parte das contribuições, tá? Na parte de recolhimento das alíquotas, que a gente vai ver aí nas cenas dos próximos capítulos, tá? Então, já vamos lá direto e vamos ver o que diz a lei, ó. Conceito de empresa e empregador doméstico. Para que você se situe onde a gente está? A gente está aqui, artigo 12, decreto 3048. Lembrando que o decreto 3048 de 99 é o nosso regulamento previdenciário. Então ele vai trazer lá o conceito de empresa e o conceito de empregador doméstico. A empresa, firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Então veja, não é obrigado a ter finalidade lucrativa, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Então, repare bem, ó, firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica. Pode ter fins lucrativos ou não, e os órgãos e entidades da administração pública também, direta, indireta e fundacional. Então, a administração pública, para fins aqui previdenciário, ela vai se equiparar à empresa. Na prática, aqui vai seguir as mesmas regras previdenciárias das empresas. Empregador doméstico, aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Tá? A gente já viu todos esses conceitos aqui, né? Mediante remuneração, qual é a questão da finalidade lucrativa, né? Que o patrão não dá lucro, não é lucro para o patrão, porque não é uma atividade empresarial, mas vai trazer conforto, vai trazer uma melhor condição de vida para o patrão. Então a ideia aqui é essa, beleza? O empregador doméstico, em relação ao empregado doméstico, eles não estão dentro de uma atividade empresarial, tá? Tranquilo? Então esses dois conceitos, a lei ainda vai trazer mais o seguinte, ó. Equiparam-se à empresa para os efeitos do regulamento. Eu diria que isso aqui é muito importante para fins de prova, tá? Então vai se equiparar aqui, ó, a empresa, vai ser igual à empresa. Aí ele vai trazer aqui a lista. Essa lista ela é importante. Quando ela é importante, o que geralmente eu falo para vocês? Não custa nada, é de graça. Vai lá e coloca o quê? Um IPC. Ó, puxa uma alça aqui assim, ó, coloca um IPC, várias exclamações assim, né? Tem gente que bota um monte de exclamação para chamar a atenção. Pode ficar à vontade. Ou bota uma caveirinha, fica à vontade, um caixão, a seu gosto aqui, tá? Então bota, porque esse dispositivo ele é importante. Ó, vamos se equiparar a empresa para os efeitos do regulamento. O contribuinte individual em relação ao segurado que ele presta serviço. Então, olha só, eu tenho um contribuinte individual, tenho um segurado prestando serviço para esse contribuinte individual. Esse contribuinte individual, para fins de recolhimento aqui, ó, ele vai ser enquadrado à empresa, vai se equiparar à empresa. Cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Então, esse pessoal também entra aqui, para fins previdenciários. Operador portuário, órgão gestor de mão de obra, de que trata a Lei 8.630. Lembra isso aqui? Estamos falando de quem? Do OGMO, que faz a intermediação obrigatória lá do trabalhador avulso, lembra? O OGMO, o órgão gestor de mão de obra, que faz lá a vinculação com o avulso. É dele que a gente está falando aqui. Também vai se equiparar à empresa. 4. O proprietário ou dono de obra de construção civil. Isso é importante também. Ó. Quando pessoa física, proprietário ou dono de obra pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço.
Então, o proprietário de obra, pessoa física, em relação a quem lhe presta serviço, também vai se o quê? Se equiparar à empresa para fins de enquadramento e de recolhimento. Por isso que esse enquadramento é importante. Olha só, pessoal, o artigo 12 é só isso, esse dispositivo, 2 slides. Conceito de empresa, conceito de empregador doméstico e aqueles que se equiparam à empresa. Vira e mexe, ele marca presença em prova. No último concurso, se eu não me engano, foram 2 questões, um dispositivo pequenininho, fácil. Caiu 2 questõezinhas, dava para ter matado as 2 sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Vamos dar uma olhada nelas aqui, ó. Do ponto de vista previdenciário, considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos, excluído os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Então, veja bem, ele diz que eu excluo os órgãos e diz que tem que ter finalidade lucrativa. Pergunto para vocês, está certo ou errado esse item? Acertou quem marcou o quê? Vamos dar uma olhada lá no conceito de empresa? Ó. Olha o conceito de empresa que a gente acabou de ver. Vamos voltar nele. Ó. A firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Ó. Ele diz o que aqui? Ó, com fins lucrativos apenas. Bem como, inclusive, os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Ele diz, inclusive, aqui, ó, bem como, ele inclui? Não, ele diz excluídos. Então, ele pede para excluir, por isso esse item está o quê? Errado. Então, acertou quem marcou que o item está errado. Ficou claro isso daqui, pessoal? Eu diria que era uma questão muito fácil, tanto essa como a próxima que a gente vai ver, ó. Também lá da última prova. Então eram 2 pontinhos ali para você marcar, lembra que eu falei? Você olhar e falar, muito fácil, estou sabendo tudo, ganhar confiança. Ir lá pegar a aguinha que você está tomando ali, levou um biscoitinho, alguma coisa, ganhar confiança, cara de marrento, entendeu? Olhar e falar, só cara de marrento ali, ganhar confiança mesmo na prova. Essa daqui era outra também que não trazia muita dificuldade. Vamos lá, ó. Em razão do princípio da pessoalidade, considera-se empregador doméstico exclusivamente a pessoa física ou a família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Considera-se empregador exclusivamente pessoa física ou família? Lembra, não pode ser o quê? Pessoa jurídica, porque aí se vira uma atividade empresarial, não vai ser empregador doméstico. Tá? Aí ele continua, sem finalidade lucrativa, então o trabalho dá lucro para o patrão, para o empregador doméstico, o trabalho do empregado doméstico? Não. Ele dá o quê? Conforto, qualidade de vida. Tá? Empregado doméstico. A gente, vamos botar aqui um conceitozinho, né? A gente acabou de ver o conceito também que está lá na lei, veja aí como é que está lá. Ó. Aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Foi isso que a gente está vendo aqui nesse item? É isso? O que vocês acham aí? Acertou quem marcou? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, não é isso? Acertou quem marcou certo. Então repare que está certinho. Cuidado que tem gente que fica falando aí, ó. Se tiver na prova da CESP exclusivamente, somente, apenas, o item está errado. Tem que marcar errado. Apareceu essas palavras, tem que marcar errado. Não é assim que funciona. Tá? Toma cuidado a seguir essas regras engessadas, que não é assim que funciona e você pode se dar mal. Pode ter algum problema ali. Tá? Então vamos prestar bastante atenção com isso. Esse aqui é um exemplo disso. Ele usa a palavra exclusivamente e o item está certo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mais uma vez, a gente finaliza por aqui, tá? Então, hoje a gente só viu isso, conceito de empregador doméstico, conceito de empresa. E a partir do próximo vídeo, já se eu não me engano, a gente vai começar a esmiuçar o 195. É um trabalho um pouquinho mais... a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, tá? Vai dar bastante trabalho ali, mas no final vocês vão estar voando. Não está sabendo tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte, compartilha aquela mensagem padrão, tá? E até o próximo vídeo.